Eu vou ler Salmo 19. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento demonstra a habilidade de suas mãos. Dia após dia, eles continuam a falar. Noite após noite, eles o tornam conhecido. Não há som nem palavras. Nunca se ouve o que eles dizem. Sua mensagem, porém, chegou a toda a terra, e suas palavras aos confins do mundo. Deus preparou no céu uma morada para o sol. Dela o sol irrompe como noivo depois do casamento. Alega-se como valente guerreiro em seu caminho. O sol nasce numa extremidade do céu e realiza seu trajeto até a outra extremidade. Nada pode esconder de seu calor. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os decretos do Senhor são dignos de confiança e dão sabedoria aos ingênuos. Os preceitos do Senhor são justos e alegram o coração. Os mandamentos do Senhor são límpidos, iluminam a vida. O temor do Senhor é puro e dura para sempre. As instruções do Senhor são verdadeiras e todas elas são corretas. São mais desejáveis que o ouro, mesmo o ouro puro. São mais doces que o mel, mesmo o mel que goteja do favo. São uma advertência para teu servo, grande recompensa para quem os cumpre. Quem é capaz de distinguir os próprios erros? Absolve-me das faltas que me são ocultas. Livra teu servo dos pecados intencionais. Não permitas que me controlem. Então serei inculpável e inocente de grande pecado. Que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor, minha rocha e meu redentor. Pai amado, estamos aqui reunidos, Pai, antes de tudo para te louvar, para te adorar, para te agradecer. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada pela tua misericórdia que se renova toda manhã. Obrigada pela nossa igreja, por essa igreja de gerações. Obrigada pela vida dos nossos pastores, Pai. Esteja aqui presente. Espírito Santo de Deus tem total liberdade para tomar conta deste lugar, para habitar em cada um de nós. Senhor, toma conta do nosso pregador, Pai. Coloca, Pai, na boca dele as palavras que o Senhor quer que ele diga e que cada um receba a porção exata que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Que possamos sair daqui transformados, Pai. Que possamos receber a palavra que vai transformar a nossa vida. E que no final desse culto nós possamos te adorar ainda mais, te agradecer ainda mais e cumprir todos os mandamentos que o Senhor tem para nós. Assim eu oro, Pai, já te agradecendo por tudo que o Senhor fez até aqui e por tudo que o Senhor ainda fará. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Feche seus olhos. Coloca diante dele o que está no teu coração. Coloca diante dele as tuas preocupações, as tuas aflições, os teus pedidos. Coloca também tudo que ele tem feito. Coloca tudo que ele já mexeu. Coloca tudo que você viveu. Isso é dele, isso não é teu. Coloca gratidão no teu coração. Afinal, você está aqui. Afinal, você está aqui. Deus nos trouxe para cá para mexer dentro de nós, para fazer com que a gente não seja mais o mesmo. Coloca diante dele aquilo que tu é. Senhor, Senhor, nos colocamos diante de Ti, Jesus.
com a nossa imperfeição, com as nossas dificuldades, Jesus. Faz o Tu querer, Jesus, nas nossas vidas. Que a gente não venha aqui à toa, que a gente não cumpra, Jesus, rituais, que a gente não venha tentar ser justo por nós mesmos, mas que o Senhor possa, Jesus, fazer a Tua vontade dentro de nós e que a gente possa aprender de Ti, Jesus. Que a gente entregue o nosso cansaço nas áreas que hoje nós estamos cansados, para que a gente venha aprender de Ti e alcançar descanso para a nossa alma, Jesus. Recebe cada coração aqui, Senhor, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Podem sentar. Eita. Tô vendo o dia que vai acabar agora, sabia? Tô vendo esse dia. Tô vendo esse dia, Mari. Tô vendo esse dia, não. O Léo tá lindo, cortou o cabelo. Tem hora que eu penso alto, viu, gente? Desculpa. Tô vendo esse dia. Porque Deus tem derramado, né? Eu creio que Deus... De verdade, a gente não tá aqui à toa. A gente não foi levantado e chamado à toa, gente. A pastora Flavinha não sabia e não sabe o que o Senhor entregou para a gente hoje, para a igreja. Mas é impressionante como a gente foca em algo na Bíblia e de repente tudo começa a fazer sentido naquilo que a gente focou. Se você quiser aprender sobre algo na Bíblia, toda a Bíblia vai falar contigo sobre esse algo. Porque ela é incrível. Ela não é algo engessado, ela é viva. Renuzinho fala que bota a mão, e eu preciso crer nisso, porque ele é cardiologista. E ele fala que bota a mão na Bíblia e ele sente o pulsar. Como um coração, ele sente a Bíblia batendo. Talvez a nossa mente não chegue. Talvez porque a gente não estudou para ser cardiologista. Mas ele conhece de coração. Ele sabe o pulsar. E quando Deus mostrou isso para ele, eu preciso crer nisso. Porque Deus é assim. Deus ele vai falando com a gente de maneiras diversas no mesmo versículo. A gente lê e de repente a gente lê de novo e Deus já falou outra coisa. Porque era aquela medida daquele dia. De como você estava. Ou de que algo aconteceu. E os versículos vão como uma palavra viva alcançando os nossos corações e nos fazendo diferentes. Simplesmente porque Ele é soberano. Ele é soberano. E quando Deus me deu essa palavra, eu não sabia que o louvor que a gente cantava era totalmente direcionado a isso. Eu não imaginava que a pastora ia trazer para a gente um momento onde a gente ia ser direcionado justamente a isso, o tema de hoje. Que é prioridades. Quais são as nossas prioridades? Por que a gente está aqui? Por que a gente acordou cedo? Por que a gente não foi para outro lugar? Por quê? Por quê? Por quê? Eu não quero entrar no para quê. Eu quero que Deus fale contigo o para quê. Mas o porquê é muito mais humano do que o para quê. Porque é difícil a gente entender propósitos. É difícil a gente entender o que Deus está fazendo, porque a gente não consegue alcançar o amanhã. Muitos aqui, eu tenho certeza que nunca imaginaram estar numa igreja. E hoje tem como prioridade a igreja. E isso não é do homem, porque se for do homem, isso vai gerar e vai fazer com que você fique somente um tempo. Eu escuto muitas pessoas dizendo, pastor, eu quero servir. E a vontade que dá é falar assim, primeiro você tem que ter um encontro com Deus. Porque nós não queremos alguém servindo na igreja, a gente quer alguém servindo o Senhor. Aí você vai receber aquilo que igreja nenhuma pode te dar. Aquilo que nenhum pastor pode fazer por você. Aquilo que nenhum líder vai alcançar dentro do teu coração quando você faz para o Senhor. Entendendo quem é o Senhor na sua vida, a intensidade muda. Você sai desse ambiente e começa a ir para um ambiente celestial. Por isso que muitas vezes você olha e vê pessoas que
não são mais as mesmas. Mas não é porque elas estão servindo ou vindo para a igreja. É porque elas tiveram verdadeiramente um encontro com o Senhor. E elas não fazem isso mais para elas, nem para os outros. Elas fazem isso para o Senhor. E aí, aquilo que a gente faz para o Senhor, a gente recebe também do Senhor. E as coisas vão mudando. E quando a gente cantava e louvava, dizendo: Senhor, a casa está cheia. Deus falava comigo: a gente já fez tudo, a gente preparou, a gente trabalhou, a gente... Está tudo pronto, a nossa parte tá cheia. Mas a prioridade, depois de eu ter feito tudo, a prioridade, depois de estar tudo pronto, é a gente cantar: mas se o Senhor não tiver, não adianta nada o que eu fiz. Não adianta nada esse lugar que eu cheguei, essa posição que eu alcancei, essa família que eu consegui. Se o Senhor não nos der direcionamento, não adianta nada. Em outro louvor que o Espírito Santo deu à igreja hoje, fala que a gente está esperando o bater na porta. Olha que prioridade. A gente está esperando. Coloca aquela expectativa de você assim, esperando. Que hora que ele vai bater? Que hora que ele vai bater? Isso é prioridade. Quando a gente louva, a gente fala: eu já botei as vestes brancas, eu estou pronto, eu estou preparado, eu estou cheio. Mas eu estou esperando o bater na porta. A minha prioridade não é as minhas vestes, a minha prioridade é o bater. A minha prioridade não é eu estar pronto, a minha prioridade é eu abrir a porta. A minha prioridade não é encher a minha casa, não é alcançar posições, poderes. A minha prioridade precisa ser o Senhor. A Bíblia nos conta e nos ensina muitas coisas, e o ministério de Jesus era ensinar. Se você olhar a agenda de Jesus ali, o tempo todo ele ia de um lado para o outro para ensinar. Ele sentava e uma multidão sentava na frente dele e ele começava a ensinar. E certo momento, quando ele percebe que aquelas pessoas estavam ali por alimento, por exemplo, ele diz: ei, esse pão que vocês vieram buscar não serve, pode ir embora. Eu sou o pão da vida. Ele está dizendo: eu sou a prioridade, não vem aqui por conta do teu estômago, da tua barriga, da tua fome no modo natural, não é isso que eu vou te dar. Prioridade. E nesse meio tempo, onde ele ia de um lado para o outro, ensinando, ele curava, ele libertava, ele sarava, ele fazia os milagres. Mas a primeira agenda dele, a agenda no qual hoje a gente faz parte, porque aquelas pessoas foram chamadas e durante 3 anos e meio, aqueles primeiros discípulos andavam com Jesus para aprender de Jesus, a chegar ao ponto de dizer: Senhor, nos ensina a orar. Assim veio o Pai Nosso. E de repente a gente não aprende a orar, a gente aprende a decorar algo. Há um momento entre o céu e a terra que algo começa a ser misturado. Os desejos do nosso coração, a maneira como a gente entende, a revelação sem o Espírito, a casa cheia sem Ele. Aí o homem começa a interferir nas coisas de Deus. Aí o homem começa a meter a mão e dizer: não, pode deixar que agora eu explico. Esse poder da palavra para que eu fale com vocês, só eu tenho. E aí Deus, vendo tudo isso, diz: ei, vem uma nova aliança. Jeremias diz que o próprio Espírito vai entrar em cada um de nós e ninguém vai precisar contar, nós mesmos teremos acesso direto a Ele através de Jesus. A nova aliança, você vai sentir isso, você vai viver isso, você vai ouvir isso, você vai ter intimidade com o Senhor, independente de mim, independente do líder, independente de um curso, independente da igreja. Só que se a gente alcança essa prioridade de ter intimidade com Deus, é esse lugar que a gente vai se encontrar. Porque aqui é o corpo. Se você faz parte do corpo, você precisa estar aqui, a igreja. É impossível a gente viver tudo aquilo que a gente tem para viver se a gente não entender que Ele é a prioridade. E hoje eu creio, feche seus olhos, eu creio. Jesus, confirma essa Tua palavra, Senhor.
que a gente possa sair daqui, eu creio, se nós viemos aqui é porque nós te queremos como prioridade na nossa vida. Que o Senhor confirme isso, Jesus, no nosso coração. E que a gente saia daqui, Senhor, sacudido, mexido, Senhor, com uma porção transbordante. Para entender, Jesus, que tudo que nós precisamos, necessitamos, queremos, como a gente louvou agora a Ti, Jesus, é a gente colocar o Senhor como prioridade. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Prioridades. Eu fui olhar sobre prioridades e diz que prioridades é a condição do que é primeiro, em tempo, ordem, em preferência, em escolha, em opção. Algumas palavras vão dizer que é uma primazia, uma preeminência ou uma precedência. É a condição de algo que necessita ocorrer de maneira imediata, preferencial ou emergencial. E aí eu creio que quando fala emergencial, a gente já topou com uma situação da nossa vida, que a gente viu que só o Senhor. Tem uns que chegam para mim e dizem, Senhor, ô pastor, isso aí só Jesus na causa. Talvez você já tenha dito isso. Eu quero colocar na tua mente, no teu coração, em todas as causas, só Jesus. Não é nessa ou naquela. O problema é que a gente deixa chegar no emergencial. O problema é que a gente não tem como prioridade a nossa família e de repente a gente perdeu a nossa família. E aí virou emergencial. Aí você vem para a igreja, você liga para todas as pessoas que podem orar por ti, você pede um horário com o pastor, você fala, alguém precisa me ajudar. Eu perdi. Isso é emergencial. Em várias áreas da nossa vida pode ter acontecido isso já. Mas não era para ser assim. Porque o emergencial, ele parte de uma premissa de que não houve uma prioridade naquilo. Eu falhei. Eu não coloquei aquilo como prioridade, eu não coloquei aquilo como principal, como primeiro, eu não cuidei. Ou se cuidei, eu cuidei da forma errada. Por isso que quando a Bíblia nos vem e quando traz a palavra, Jesus ele ensina para que a gente faça as coisas do modo correto. Por isso que ele fala, ora, aí a gente ora, mas ele fala, mas você orou errado, por isso que você não recebeu. Então Jesus ele não diz só o que fazer, mas ele diz como fazer. Então não adianta a gente estar nesse lugar se a gente não buscar a forma correta do que é esse lugar, do para que eu estou nesse lugar. Senão eu vou viver de formas emergenciais. Aí a agonia chega, porque talvez a pessoa que você precisa orar, ela não te atende. Talvez aquele dia tenha um curso e o líder que você tanto esperava que ele resolvesse o seu problema, ele não pode te receber. O emergencial é doloroso, mas é um caminho que a gente chegou, é um lugar que a gente alcançou por falta de prioridade. É algo importante que ocorre em primeiro lugar, em relação aos demais, seja em questões de tempo ou de ordem. Se a gente for ver aqui no modo terra, tem prioridades os idosos, os deficientes, os gestantes, as gestantes, e as pessoas com bebê e criança. Talvez isso seja óbvio aos nossos olhos. Eles não podem esperar. Eles não podem esperar. Então, você está numa fila enorme. De repente chega um idoso. E pela lei, ele pode entrar na tua frente. Ele tem prioridade. E você precisa esperar. Isso foi algo feito para ele. Um cuidado, um carinho. Assim a gestante, assim as pessoas com criança de colo, assim os deficientes. Mas como é que eu levo isso para o modo céu? Quando a gente vê os sonhos e os nossos projetos alinhados a Deus, nós precisamos que a vontade dele prevaleça. Se você não quiser isso, você está no lugar errado. Mas se a gente está aqui, a gente já chegou num ponto de entender, ou talvez seja esse o dia, de que tudo aquilo que a gente já conquistou, ou que a gente sonhou, se não for da vontade de Deus, a gente foi para Tarsis e a gente não foi para Nínive. Eu posso estar conquistando as coisas, mas eu posso estar indo para o lado contrário à vontade de Deus. Eu posso estar conquistando as coisas porque eu botei prioridade, por exemplo, no meu trabalho. Eu posso estar conquistando as coisas porque eu botei prioridade no meu esporte.
Eu posso estar conquistando as coisas porque eu coloquei aquela situação ou aquilo que alcança o meu coração como primeiro. E eu me dediquei àquilo. Por isso você passou talvez num concurso. Prioridade. Modo terra. Mas se a gente não estiver indo, caminhando para o lugar que aquilo que a gente conquista alcance a vontade de Deus, aquilo ali não vai te fazer bem. Por isso é que as prioridades daqui não precisam nascer aqui, precisam nascer no modo céu. Como é que nasce no modo céu essa prioridade? Porque eu tenho muita coisa a fazer. Eu não estou pregando aqui sobre irresponsabilidade, porque se a gente tem prioridade em relação às coisas do Senhor, a primeira coisa que você vai se tornar é alguém responsável. É alguém responsável. Porque você vai ter que fazer com diligência e excelência. Assim a Bíblia diz. Porque a gente não faz mais para as pessoas, a gente faz para o Senhor. Então não é uma irresponsabilidade de eu tirar as coisas agora e de eu colocar todo o meu tempo para a obra, todo o meu tempo para a igreja. Não estou chamando ninguém para ser ativista. Eu estou chamando para que você priorize o Senhor. É totalmente diferente. Porque aí a prioridade dele para a tua vida vai alcançar a tua prioridade com ele. E aí você vai estar indo para o lugar certo. Aí as suas conquistas, a Bíblia diz que ele vai conseguir, ele vai colocar dentro de ti algo que você não consegue. Que você tenha prazer nas suas conquistas. A Bíblia chega a dizer que você usufrute dela. Que você usufrua. Quantas coisas a gente conquistou e de repente aquilo não te dá mais prazer. Prioridades que você colocou, que você conquistou, aquele que semeia, colhe. É um princípio. Eu não estou falando de princípio, eu estou falando de prioridade. Precisa ir para o lado certo. A gente precisa ter os nossos sonhos, os nossos projetos alinhados a Deus. A gente teve uma experiência incrível no Dia das Crianças, quando acabou aquela festa linda. Deus nos deu um projeto que a gente nem imaginava que fosse acontecer tão rápido. Existe um projeto no nosso coração chamado Geração nas Ruas, onde a gente vai alimentar pessoas necessitadas. A gente coloca diante do Senhor e o tempo dele as coisas vão acontecendo. Prioridade, agradar o Senhor. Não é o que eu quero. Eu queria isso há muito tempo. Mas eu não sei se as pessoas vão ser levantadas, eu não sei se eu consigo fazer tudo sozinho. Quer dizer, se eu sei que eu não consigo, estou aprendendo até. E de repente, quando acaba o Dia das Crianças, alguém vem e fala: pastor, sobrou muita comida. Prioridades. A gente errou, será que a gente comprou muito? Não era para isso ter acontecido. Vontade do Senhor. A Paulinha chega e fala: pastor, eu estou saindo para comprar marmitas. A gente vai distribuir. E ali eu falei: Senhor, o Senhor começou o projeto. O Senhor começou o projeto. A gente encheu as sacolas, colocamos nos carros. E aquele dia que já era para ir para casa dizendo assim: meu Deus, o que aconteceu aqui? A gente ainda foi para 3 lugares. Parava os carros, os necessitados vinham, a gente dava uma palavra, orava, conhecia eles, entregava um alimento. E 3 horas, 4 horas depois, ele ia estar pedindo a mesma coisa. Mas eu creio que aquelas palavras que foram lançadas na vida deles, eu creio que os nomes deles, as orações que a gente fez por eles, isso aí não é em 4 horas que acaba. Nós cremos nisso. E uma certa hora, já era quase escuro, eu sentei com 3 homens. E a gente conversando, e cada um era de um lugar do Brasil, se encontraram aqui, cada um com uma história. Todos eles, pessoas como nós, gente. Com um pai, uma mãe. Uma família. Um chegou a me dizer: 9 irmãos, pastor, eu tenho 9 irmãos. Meu pai e minha mãe estão lá. E ele dizia assim: eu não sou usuário de drogas, eu não bebo, eu não tenho vício. E ele começou a falar tão mal da família dele, tão mal da família dele. Eu falei: filho,
A falta de perdão te fez igual a um usuário de droga. Tem 10 casas ou 11 que você contou aí para você estar morando e você está dormindo na rua, porque o seu coração está endurecido. Esses 3 me contando, e um deles disse assim: pastor, todo mundo aqui conhece a palavra. E ele começou a falar da palavra para mim. Só que ele disse assim: pastor, só que a gente não foi para Nínive. A gente está indo para Tarsis. A gente não ouviu, a gente não colocou o Senhor como prioridade, a gente desobedeceu. E é por isso que a gente está aqui. E eu falei: filho, se você sabe disso, o que falta? Aí ele disse assim: as correntes, pastor. As correntes são pesadas. Pessoas como nós, gente. Pessoas como nós. Quando a gente fala de prioridade, a gente está dizendo que não sabe o dia de amanhã. Quando a gente fala de colocar o Senhor, aquele que pode nos guardar como prioridade, a gente está dizendo: Senhor, me ajuda a não chegar nesse lugar. Porque nenhum que estava lá, gente, nenhum que eu conversei disse: pastor, meu sonho era estar aqui. Eu fiz de tudo para estar aqui. Quando você erra, você não sabe que você errou, você não queria errar. Só que a gente é tão duro que depois que a gente vê que erra, a gente ainda luta para pedir perdão, sabendo que está errado. Mas o orgulho, ele toma conta da gente a ponto de travar isso aqui. Você não consegue falar: eu errei, como se fosse algo menor, algo que vai te deixar pequeno. Quando você pede perdão, deixa eu colocar um negócio no seu coração. Você fica muito grande, você não fica pequeno. Porque vai ser prioridade para ti obedecer ao Senhor. Quando Jesus ensinava, ele trazia para nós conhecimento. Jesus sempre quis que a gente se tornasse amigos, intimidade. O conhecimento faz com que a gente chegue mais perto do Senhor, porque a gente começa a conhecê-lo. Isso vai gerando dentro de nós intimidade. Só que para isso eu preciso voltar a ter prioridade para isso. A gente tem falado de uma forma, talvez, sem esse conhecimento todo de hoje, que não é somente um domingo, gente. A gente chegou a cogitar 4 vezes no mês. Será que realmente é isso que Deus quer com a gente? 4 vezes no mês? E não estou te chamando para frequentar todos os projetos da igreja. Eu estou te chamando para você participar daqueles que você pode, daqueles que Deus colocar no teu coração. Não é para você fazer isso porque eu estou te pedindo. É para você orar e que você faça parte ou participe daquilo que Deus falar com você. Essa é a nossa intimidade com Ele. Coloca para mim, Ju. João, capítulo 4, versículo 24. Vamos entender um pouco sobre esse ministério de Jesus de ensinar. Ele encontra uma samaritana no poço, com sede, 5 maridos. Você já deve ter lido. Mas no 24 ele diz assim: pois Deus... Volta no 23. Ele diz assim: mas está chegando a hora, falando para a mulher, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Ele está dizendo sobre conhecimento, intimidade. Ele diz: o Pai procura pessoas que o adorem deste modo, pois Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Agora, quando ele traz, ele diz aqui que essa mulher não tinha conhecimento daquele que ela adorava. Ele traz dizendo assim: você não conhece aquele que você adora. Por isso é que você acha que para adorar precisa estar nesse lugar, ou em Jerusalém. Jesus começa a conversar com aquela mulher dizendo: deixa eu te falar, não é o lugar mais. É em espírito e é em verdade. Não é porque você tem que estar em algum lugar. Você tem que estar nele. E aonde você estiver, você vai ter conhecimento de quem ele é. Você vai ter intimidade com ele. E esse é o ponto que a gente precisa chegar.
Coloca Mateus 22, 29, João. Mateus 22, 29. Jesus conversando. Primeiro, os saduceus tentam pegar ele, agora os fariseus. E Jesus diz assim, 29. Jesus respondeu: o erro de vocês está em não conhecerem as Escrituras, nem o poder de Deus. Então vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Vocês não conhecem a Escritura e nem o poder. Por isso é que nas formas emergenciais que a gente busca Deus, por não haver uma prioridade antes, a ponto de ter uma intimidade, é difícil, nesse momento de tanta dor, da emergência, a gente olhar para o outro e falar assim: creia, Jesus vai fazer algo, espere. Quem é que espera, gente? Numa emergência. Quem é que espera em uma emergência? Só que se você conhece, você vai lembrar que Jesus ficou sabendo de Lázaro. E Jesus não foi na hora. Lázaro morreu. Jesus chegou depois. E o que aconteceu? Bruno, o que aconteceu? Ele chegou na hora ou não? Ele chegou na hora. Porque ele precisava ressuscitar Lázaro. E se ele chegasse antes, Lázaro não tinha morrido. Está entendendo como existem formas da gente ver a palavra, formas como a gente vai entendendo o agir de Deus? Ele pode chegar antes para que a minha dor não chegue a um lugar que eu não vou aguentar, mas Ele pode me levar nesse lugar, me dar a força e chegar depois para me curar. Amém. Glória a Deus. Não é mais o quanto eu espero, é quem Ele é. Não é mais sobre o que estão falando dEle. É o meu conhecimento de quem Ele é e do poder que Ele tem. É esse o lugar que a gente vai alcançar. Intimidade, fé. É nesse lugar que eu vou saber, ei, tá tudo, circunstâncias, todas contrárias. Mas tem algo dentro de mim que me diz assim: eu vou dormir. Porque a Bíblia diz, e eu já li, que até dormindo, Deus está trabalhando. Mas eu preciso conhecer. Eu preciso saber do poder dele. Eu preciso saber que eu posso acordar e tudo ter mudado. Escutei? Agora, a gente fez um casamento ontem. Porque eu falei hoje. Fizeram as contas aí, dizem que do tanto que a gente está dormindo, eu estou em abril ainda. Aí eu entendo o Rick dando boa noite aqui, né? O Rick um dia chegou de manhã, aí para abrir o culto, e aí ele chega aqui. Cadê ele? Tá aqui, né, Rick? Aí ele chega e... O que foi? Glória a Deus. Glória a Deus. Esses atalaias são incríveis. Dá uma salva de palmas para os atalaias. Eu não entendi nada. Mas algo Deus está fazendo. Quando acabar o culto eu pergunto, tá? Se você quiser saber, de novo, pronto. Tem água aqui, amém? E aí, essas prioridades... Quer dizer, quando eu coloco o Senhor como prioridade, eu paro de correr atrás das coisas. Não é mais uma emergência. Não é mais algo que eu vou ter que buscar porque eu não cuidei. Conhecimento. Do casamento? Então foi porque Deus não quer que eu fale, né? Será? Cara, gente, você não tem ideia o tanto que eu estou estudando sobre esse espírito curioso que existe. Eu tenho a impressão que quando eu falo que, sabe, o inimigo está ao derredor, eu penso que o primeiro inimigo, o primeiro demôniozinho que fica ao nosso derredor é o espírito curioso. Porque ele é muito rápido. Você fala assim, vou te contar um negócio, vou mais não. Quê? Não, conta! O espírito já grudou. Ele é o primeiro, ele fica aqui, ó, aquele que te encosta e aí o anjo vem, sabe quando o anjo te protege assim? Mas toda hora ele está tocando. Esse espírito curioso, eu estou estudando ele. Um dia nós vamos pregar. A gente crê que vai ter um conhecimento da história do casamento. Não quero perder nada. Glória a Deus. A história do casamento é porque era um testemunho deles e não meu, gente. Mas, glória a Deus por isso. Ela disse, contando para mim, que eles estavam orando por algo que era impossível. Diga assim, impossível. E quando eles acabaram de orar, menos de 1 minuto,
E repreende logo, se você pensou aí, coincidência. Ah, coincidência, pastor. Já repreende. 1 minuto, apitou o telefone dela. Uma pessoa que ela nem imaginava. Uma pessoa que ela nem lembrava. No WhatsApp. Lembra do WhatsApp do céu? Deus já falou aqui também do WhatsApp do céu, não foi? Esse WhatsApp do céu chegou. E aquilo que era impossível foi resolvido em 1 minuto, gente. 1 minuto. Então tudo pode mudar, mas eu preciso entender esse que muda. Eu preciso conhecer esse até para orar. Porque talvez a gente esteja ajoelhado, orando, mas dentro do meu coração eu tenho tanta dúvida daquilo que eu estou pedindo, se ele pode fazer, que essa oração, pensa, Jesus olhando, a misericórdia dele vai te alcançar? Vai. Ele vai fazer algo? Vai. Mas aqueles caras o tempo todo diziam para Jesus assim: Senhor, aumenta a nossa fé. Porque eu quero orar com a certeza, convicção. E isso tudo entra na prioridade que a gente tem. Entra naquilo que a gente tem buscado. Coloca para mim sobre amigos. João 15. Conhecimento, amizade e intimidade. João, capítulo 15, versículo 15. Glória a Deus. Ele diz assim: já não os chamo, ministério de ensinar. A gente conheceu o Senhor. Já não os chamo de escravos, nessa versão, ou de servos, em outra. Pois o Senhor não faz confidências, olha a intimidade, a seus escravos ou servos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo que o Pai me disse. E ele atrás, aqui no versículo anterior, ele diz assim: vocês serão meus amigos, 15:14, João. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Então a amizade, ela vem daquilo que é conhecimento, daquilo que é poder, daquilo que é prioridade. Aqueles discípulos que iniciaram tudo isso que a gente está vivendo, qual era a prioridade deles? Quando o primeiro encontrou Jesus, Jesus falou: ei, larga tudo e siga-me. Larga tudo e vem comigo. Ele largou tudo. Eu não estou dizendo para você fazer isso, eu estou dizendo para você entender o que é prioridade nisso. Não é mais as coisas enquanto eu não tinha Jesus. Aquilo ali, Jesus vai colocar, mas agora ele vai usufruir daquilo no modo reino. Mas a prioridade é Jesus. Por isso aqueles caras abandonaram. Por isso aqueles caras entregaram a vida. Isso mexe muito comigo. E eu não quero ficar com isso sozinho. Responda para você mesmo. Hoje, se você precisasse dar a vida, por isso que você diz que crê, você daria? É esse lugar. A prioridade é esse lugar. Porque se eu conheço, eu sei que a promessa é de uma vida eterna. É de um céu com ruas de ouro, ruas de pedra, mar de vidro. Qual é o problema? Uma das coisas que mais precisa alcançar o nosso coração é entender que essa fé que precisa chegar é o ponto da gente não ter medo da morte, porque a morte não é mais o fim de nada. Mas se eu não colocar ele como prioridade, deixa eu te falar, o dia que você morrer vai ter muita coisa atrasada na tua vida. Vai ter abraços que você não deu, pedidos de perdão que você não fez. A maioria das pessoas que chega num leito sabendo que o final da vida dela está chegando e que a prioridade não foi a palavra, não foi Deus, não foi o Senhor, elas olham para trás e elas começam a ver o resultado da vida delas. Eu não preciso ver o resultado da minha vida, porque a palavra diz qual é o fim da minha vida. Eu não preciso esperar chegar no último dia, olhar para trás e ver que a minha prioridade não foi o meu casamento aqui, que a minha prioridade não foi eu ser diligente ali, que a minha prioridade não foi modo céu, foi modo terra. E tudo aquilo que eu conquistei ou que eu alcancei não vai comigo. Um dia me disseram: pastor, o caixão não tem gaveta. Não tem gaveta. Jó, quando falou, disse: eu vim nu, eu vou voltar nu. E de repente as prioridades da nossa vida vão fazendo com que a gente fique pesado.
Quando eu coloco a minha prioridade no Senhor, a palavra vai fazer com que tudo seja leve. Quando João, escrevendo a carta dele, ele diz assim: os mandamentos não são pesados, são leves. Aí você começa, não sei o nível que você está, aí você começa a ter prazer na lei do Senhor. Salmo 1 diz isso. Por isso, com esse prazer é que você para de andar com os pecadores, a se assentar na roda dos escarnecedores, a buscar conselho de ímpio. Porque agora você tem, movido por uma prioridade de conhecer Deus, Deus vai trabalhando em nós para que aquilo que a gente tinha, e entenda, o que o mundo dá, vem do diabo. Carne, pecado. E se isso, gente, deixa eu dizer para você, se isso nos dava prazer, momentâneo, mas dava. Um dia, Renozinho queria que eu parasse de comer açúcar. Lembra disso, Renozinho? Lembra como Deus te usou? Acha que sim? Eu creio que foi o Espírito Santo, Renozinho. Talvez você nem saiba. Quando eu vou falar, você vai dizer assim: eu te disse isso, pastor. Mas você saiu da forma de um doutor e foi usado pelo Senhor como um servo, um homem de Deus. E você me disse dessa maneira: pastor, o açúcar é igual ao diabo. Eu falei: uau! Acho que eu comecei até a prestar mais atenção. A gente estava no telefone e eu olhei e falei: uai, Renozinho agora está falando comigo. E eu falei: como é que é isso, Renô? Ele falou: na sua boca vai te dar um saborzinho, mas a hora que passar da tua boca vai te destruir. Eu tirei o telefone assim, ó. Sabe quando você olha e você fala: acho que esse idioma aí eu entendo. Enquanto ele estava falando: pastor, tem que diminuir o açúcar. Tá bom, Renô. Acho que foi, sabe, ele falou assim: peraí. O Espírito Santo falou: peraí que eu vou usar ele no idioma, que você vai entender. E assim a gente é. A gente precisa entender nesse idioma sobre essas situações que a gente vai vivendo, de ter o Senhor como prioridade. E aí, nesse idioma do que a palavra vai fazer, a gente tendo ele como prioridade, ele vai nos ensinar todas as coisas. Aí, essa sua responsabilidade que você teve com tanta diligência para alcançar as coisas vai começar a fazer sentido, porque vai vir na ordem certa. Qual é? Ele em primeiro lugar. Quando Jeremias fala sobre intimidade, bota aí, Ju, Jeremias 33:3. Jeremias 33:3. Pergunte-me, olha isso que lindo, e eu lhe contarei coisas maravilhosas, segredos que você não sabe a respeito do que está por vir. Com essa palavra eu preciso correr atrás de algo que eu não sabia. Com essa palavra eu preciso andar tendo as minhas coisas como prioridade e o Senhor em segundo lugar, sabendo que Ele vai me contar coisas maravilhosas e segredos que eu não sei a respeito do que está por vir. Quer dizer, Ele vai me preparar antes, Ele vai me equipar para as dificuldades. Intimidade, prioridade. Pense hoje você, com tudo isso que você sabe, ou com pouco que você já sabe, porque existe um poder na palavra. Quantas coisas a gente já tinha, se voltasse atrás a gente faria diferente. Quantas coisas você já enxergou que por não conhecer a palavra, as coisas escorreram da sua mão. Várias palavras malditas que você não falaria de novo. Situações que você se colocou que você hoje nem vai mais. Por quê? Porque ele contava o porvir. Hoje eu sei o que o adultério faz. Hoje eu sei o que a mentira faz. Hoje eu... É assim ou não é? E aí, sabendo, você se policia no modo terra, mas o Senhor, Ele nos ajuda, com os anjos nos guardando, nos dando livramento, levantando pessoas para orar por nós. Volto para esse lugar, a igreja, prioridade. Aonde que eu vou entender prioridades? Bem rápido. Êxodo 23, capítulo 20, versículo 3, Ju. Não tenha outros deuses além de mim. Os 10 mandamentos. Ele sobe, Moisés sobe para receber os 10 mandamentos e várias outras instruções.
E o primeiro é esse aí: não tem outros deuses depois de mim. Sabe o que é o ser humano? Eu vou te contar o que é o ser humano, e o ser humano não muda. Por isso que a palavra é a mesma. Ele passa lá 40 dias, 40 noites. Aquela turma que estava já no Egito, liberto do Egito, no deserto, nuvem, durante o dia guardando eles. Se você não souber isso, você vai olhar para cima e não vai ver nuvem nenhuma. Vai chegar à noite, você não vai ver a coluna que guardou aqueles caras, que guarda a gente hoje também. Uma coluna de fogo, direcionando, guardando. Isso é conhecimento de que Deus fez e continua fazendo, porque Ele é o mesmo. E 40 dias depois de receber esse como primeiro mandamento, Moisés desce e aqueles caras simplesmente pediram para as mulheres os brincos, o ouro que tinha ali, fizeram um bezerro e estavam adorando o bezerro. Somos nós, sem o conhecimento de quem Deus é, sem a intimidade. Moisés estava lá ouvindo Deus, Moisés estava lá recebendo toda a instrução, sendo ensinado pelo Senhor. Ele desce com tudo aquilo, mas aquele que não tinha ainda escutado estava fazendo completamente diferente. Prioridades. Hoje a gente tem acesso a esse Deus, assim como Moisés subiu. Assim como Moisés subiu, hoje a gente tem. Vamos voltar em Mateus 22, a gente falou do 29, vamos para o 37. Agora os fariseus, versículo... Tem alguém aí? Lucas, Mateus 22, 37. Agora os fariseus tentando pegar Jesus, e ele diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de toda a sua mente. Este é o primeiro mandamento. Ele está dizendo qual é a prioridade. Ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Não pode ter mais nada dentro do teu coração. Não pode ter nada em primeiro lugar. Esse é o mandamento, e esse Jesus confirma. Porque eles estavam querendo pegar Jesus. Mas Jesus tinha prioridade: ensinar. Jesus tinha prioridade às coisas do Pai. E aí ele diz isso para os fariseus. E está dizendo para mim e para você hoje. É fácil e todo mundo sabe. Bota Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar. Busquem, pois, em primeiro lugar. Está dizendo sobre prioridade. O reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas, 32, 31, vai dizer sobre roupa, vai dizer sobre alimento. Tudo aquilo que você precisa de necessidade. Se há necessidade, Deus fala, não se preocupe, mas coloca como prioridade o reino, que isso eu vou te dar. Está falando sobre prioridade na tua vida. Ele está falando, eu vou te dar isso que você precisa para viver. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridades. O que a gente tem colocado, o que a gente tem feito, mesmo estando assim, vivendo como reino, como igreja. A gente foi chamado para esse nível, a gente foi chamado para viver diante do Senhor num reino que não vai nos faltar nada. Mas ele precisa estar em primeiro lugar. Na sua vida, na tua agenda. Acordar, primeira pessoa, Espírito Santo. Primeira pessoa, Espírito Santo. Ser grato por ter aberto os olhos, gente. Essa geração nas ruas vai mexer muito com a gente, sabia? Muito. Muito, muito, muito. Porque primeiro existe uma porção sobre isso para essa igreja. E segundo, é impossível você sair dali igual. A gente entrou no carro, destruído. E o que Deus colocou no nosso coração naquele dia, a gente ainda nem conseguiu saber ainda. Prioridades. Quando Paulo fala, olha esse lugar que ele nos leva. 1 Coríntios 10. Olha essa palavra com esse entendimento. 1 Coríntios 10, versículo 31. Paulo chega a dizer: portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer faça qualquer outra coisa, façam, tem uma versão que diz tudo, façam tudo para a glória de Deus. Prioridade. Se você vai beber, se você vai se divertir, se você vai comer, se você vai fazer qualquer outra coisa na sua vida, aquilo ali precisa vir depois de você fazer aquilo
para a glória de Deus, prioridade. Por isso os comportamentos precisam ser mudados, transformados. Porque tem coisa que a gente fazia, pensa aí, que não era para a glória de Deus. Quem é que via o Senhor quando a gente fazia as coisas que desagradavam a Deus? Ninguém. Por isso tanto mau testemunho dentro da igreja. Talvez você demorou muito a chegar nesse lugar, porque a forma como você via era de alguém que dava um mau testemunho da igreja. Mas por quê? Porque em tudo a gente precisa dar glória a Deus. Em tudo que você faça ou fale, as pessoas precisam olhar e dizer, glória a Deus. 2 Coríntios 5,15. Olha isso. Segunda carta. Capítulo 5, versículo 15. Prioridade. Diz assim a palavra. Ele morreu por todos. Olha onde a gente entra. Para que os que recebem sua nova vida não vivam mais para si mesmos, mas para Cristo, que morreu e ressuscitou por eles. A gente não vive, a prioridade não é mais a minha vontade. A pastora Flavinha ficou o tempo todo aqui, o seu umbigo, não sei se você já esqueceu disso. Olha o Espírito como vai conectando todas as coisas. Se a gente recebeu essa nova vida, Paulo está dizendo, a sua prioridade não é você mesmo agora, mas Cristo. E não é para você se largar, não é isso. Porque quando eu tenho prioridade de Cristo, eu começo agora a viver uma nova vida, e essa nova vida vai ser exemplo em todas as áreas. Em todas as áreas, porque a sabedoria vai vir dele, o conhecimento vai vir dele. Aos Tessalonicenses, coloca aí, 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o último capítulo, versículo 10. Escute isso. Cristo morreu por nós, para que, quer estejamos despertos, acordados, em outra versão, quer dormindo, vivamos com Ele para sempre. Portanto, animem-se e edifiquem uns aos outros, como vocês têm feito. Como vocês têm feito. Vamos fazer algo hoje? Olha para o seu lado direito. Pergunte o nome dessa pessoa. Direito. Amém? Pergunte o nome dessa pessoa. Perguntou? Não vai dar certo? Hã? O que foi, Dani? O seu lado direito é qual, Dani? Então é o Léo. Não, aí faz assim, ó, pronto. Não, aí o Léo para, ele não precisa perguntar. Ele pergunta, morre nele. Vamos entender. Vamos entender. Não, ele vai participar. Ó, quando fechar, esses ao vivo quando fechar não tiver ninguém do seu lado direito, só não vai ter ninguém do lado direito aqui, não é isso? Então Dani, Rafa, Kátia, não é isso? E Léo. Hã? Não, você vai pelo seu marido tá aí. É porque ele tá ali atrás, ele tá... Glória a Deus pela vida dele. O Léo para mim, Léo? Pronto, então o Léo fecha comigo. A Rafa e a Kátia voltam para o lado esquerdo, amém? Meu Deus. Então pronto. O que você vai fazer com isso? Perguntaram o nome já? Não? Perguntaram? Todo mundo sabe quem está do seu lado direito? Então essa semana, edifiquem um ao outro. Cuidem um do outro. Essa semana a gente vai orar por essa pessoa até domingo que vem. Ei, combinado? Agora, por favor, em algumas situações da vida, têm me buscado e têm dizer assim, pastor, você está orando pouco. Eu falo, é mesmo? Falo, pastor, minha vida piorou muito, você está orando pouco. Estão colocando a responsabilidade em mim, amém. Eu gosto de responsabilidade. Mas não faça isso domingo que vem procurando. Pastor, cadê o fulano?
Pastor, cadê aquele que sentou do meu lado, o ciclano? Ele vai orar por ti, sabe? Talvez até porque eu pedi. Mas não coloque nele a responsabilidade sobre a tua vida. Amém? Combinado? Então tá, então vamos seguir. Nós estamos terminando. Esse não precisa de ensaio mais, né? Quero ver olhar para o lado direito. Daqui 3 semanas a gente vai olhar para o lado direito. Quando eu falar olha para o lado direito, você já sabe o que é. Amém? Amém. Eita, essa igreja vai ficar, pastora. Não vai? Glória a Deus. Já tá, né? Já tá. E quando a gente fala sobre isso, né? Eu queria fechar dessa maneira. A gente vai dar sequência aqui nesses dizeres de Paulo à igreja, aos Tessalonicenses. E ele fala sobre os líderes. A gente está falando sobre ensino, a gente está falando sobre entender o Senhor, a ponto de ter conhecimento dele. Quando Jesus ensinava, ele estava querendo trazer, e ele trouxe, não é à toa que chegou aqui até nós, o conhecimento de quem Deus é. E ele levantou líderes para a igreja. E eu queria que ficasse de pé os líderes dessa igreja. Eu queria que ficasse de pé os líderes dessa igreja. Alguns não estão. Eu queria, antes de continuar lendo aqui, mas dizer muito obrigado para vocês. Dizer que vocês... Dani, por favor, Dani. Vocês têm ministrado tanto. Glória a Deus. Olha aqui que Paulo diz. Eu queria ficar de pé também os líderes que estão sendo treinados. Cadê eles? Fique de pé também os líderes em treinamento aí. Por favor. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem muito mais, viu, gente? É bom que eu tô vendo quem não veio. Glória a Deus por isso, né? Fiquem de pé. Paulo diz assim: irmãos, honrem seus líderes na obra do Senhor. Eles trabalham arduamente entre vocês e lhes dão orientações. Tenham grande respeito e amor sincero por eles, por causa do trabalho que eles realizam. E vivam em paz uns com os outros. Irmãos, pedimos que advirtam os indisciplinados, encorajem os desanimados, ajudem os fracos, sejam pacientes com todos. Cuidem que ninguém retribua o mal com o mal, mas procurem sempre fazer o bem uns aos outros e a todos. Olha agora, estejam sempre alegres, nunca deixem de orar, sejam gratos em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias, mas ponham à prova tudo o que é dito e fiquem com o que é bom. Mantenham-se afastados de toda forma do mal. Esses líderes, eu sei o tanto que eles têm se empenhado. Eu sei que eles chegaram nesse lugar e eu caminho com eles há muito tempo. Eu sei que eles priorizaram o Senhor. São líderes, quase todos, que saíam da minha casa 4 da manhã. 4 da manhã. E eu estou dizendo isso, sabe por quê? Porque muitos, e eu falo isso como testemunho, gente, muitos querem viver o extraordinário do casamento. Muitos entram ou querem se inscrever ou pedem para entrar em turmas do casados para sempre, mulher única, homem ao máximo. Mas eles chegam a dizer que precisa terminar em tal hora.
Quando a gente prioriza o Senhor, a primeira coisa que a gente precisa dar para Ele é o tempo. Casamento, por exemplo. Você já deve ter comprado aquilo que você não podia para o seu cônjuge. Talvez você fez uma viagem que você está pagando até hoje. Mas e o tempo? Quando é que você tirou um tempo para o seu casamento? Quando é que você tirou um tempo para os seus filhos? Você chegou lá e falou: filho, escolhe aí o presente que você quer. O que você quer que o papai te dê? Mas e o tempo? E o tempo? E o tempo? Alguns me dizem: pastor, o culto está terminando tarde. Só o Espírito Santo para não responder isso. Eu entendo. A gente está melhorando. Estou para acabar. Olha como é que eles botaram até o relógio, gente, para vocês terem ideia. Então nem que eu não queira, o negócio fica... Mas porque não é somente o tempo de culto, é o tempo seu com o Senhor. Se você sair daqui e ficar mastigando a palavra, se você passar a semana com aquele que está do teu lado, por exemplo, nessa experiência que a gente vai ter, de lembrar o nome desse que estava à tua direita para você orar, você está tirando um tempo para o reino. Prioridade. E quando eu vejo o resultado da vida de vocês, eu tenho certeza que o maior investimento que vocês colocaram no Senhor foi o tempo de vocês. Eu lembro de alguns que fecharam até a semana. O dia, Senhor, eu vou abrir mão das minhas primeiras 2 horas de atendimento, porque eu quero ficar aqui ouvindo mais do Senhor. Aí depois a gente olha e fala assim: nossa, mas olha, testemunho lindo. Prioridades. Então eu quero dizer para vocês, para que vocês sentem, muito obrigado pelas prioridades de vocês, muito obrigado por caminhar com vocês, e eu tenho certeza que Deus está levantando mais alguns para a gente trabalhar mais ainda. Amém? Para fechar, Lucas, coloca 1 João, capítulo 5, terminando a carta de João, versículo 20. Primeiro João 5, capítulo 5, versículo 20. Aleluia. Diz assim: e sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conheçamos ao Deus verdadeiro. Agora vivemos em comunhão com o Deus verdadeiro, porque vivemos em comunhão com o seu Filho, Jesus Cristo. Ele é o Deus verdadeiro e a vida eterna. Aqui fala de entendimento, fala de conhecimento, fala de prioridade, fala de intimidade, fala de comunhão, fala de Jesus e fala de vida eterna. Qual é a sua prioridade? Feche seus olhos. Responda para você hoje. Não quero que você olhe para trás. Paulo, falando da igreja de Filipe, ele fala: eu esqueço tudo que veio para trás. Tudo que está atrás eu esqueço, porque agora eu prossigo. Agora que eu tenho entendimento, agora que eu estou conhecendo, agora que eu estou começando a medir as coisas que eu deixei de fazer ou que eu fiz errado, porque eu não tinha colocado a palavra, o Senhor, como prioridade. Agora eu sei. E eu quero que você, isso é profético, isso é para que você entenda sobre aquilo que eu falo, com aquilo que eu faço, o amor que não pode ser só em palavras, mas em atitudes. Eu quero te convidar, se a partir de hoje, com esse entendimento, esse ensino, essa palavra que tem poder, se você hoje decide, fique em paz. Se você: pastor, eu quero mastigar um pouco mais para entender sobre isso, por isso eu não vou. Mas se você não quer, e hoje mesmo você já decidiu sobre o que é prioridade para você, eu quero que você venha até aqui, que eu quero orar por você. Fique em paz, é entre você e o Senhor.
É entre você e o Senhor. Pai, estou